Cântico, levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu o dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Então, o momento em que, um dos momentos a gente vai ver agora, eu compartilhei no grupo um pequeno texto que eu vou pedir para vocês mesmos lerem, e eu só vou complementar o comentário em cima disso, né? Que a gente viu na semana passada aquele contexto de preparação para a reforma, né? A gente viu que a reforma protestante ela não surge no vácuo, não é um acidente de percurso. De fato, é um desenvolvimento de uma reação que já estava acontecendo antes da reforma protestante propriamente dita acontecer, a partir daquela data, né, que nós estamos nos aproximando agora, 31 de outubro, lá em 1517. Mas aquilo que vai, a partir da fixação das 95 teses na porta da capela do castelo de Wittenberg, aquilo que vai acontecer a partir dali estava sendo moldado já muito antes disso, né? Alguns séculos antes, especialmente nas décadas anteriores. Então, vimos isso mais na semana passada. Hoje, a gente vai avançar um passo mais adiante para ser mais específico sobre o contexto da própria Confissão Belga agora, né? A gente viu o contexto geral da reforma. Agora é um contexto mais da Confissão Belga como a primeira confissão que passa a ser largamente aceita na Europa. Ela não foi a primeira, outros documentos já haviam surgido, mas a Confissão Belga ela vai receber uma ampla aceitação a partir dos Países Baixos para o restante da Europa. E faz parte do contexto da Confissão Belga justamente essa confiança, não apenas de Guy de Debreche, mas também dos outros, de que apesar da perseguição que eles estavam sofrendo, eles podiam cantar com muita confiança, porque no final das contas, os justos é quem se alegram e folgam na presença de Deus, enquanto que os ímpios que estavam promovendo aquela perseguição naquele momento é quem, no final das contas, seria dissipado da presença do Senhor. Tem um texto no Novo Testamento que faz uma conexão bem direta, que é a segunda carta aos Tessalonicenses, né? A segunda carta aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, tem justamente esse contexto de perseguição aos crentes e a promessa de retribuição. A partir do versículo 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas peregrinações e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Isso é. Então, as igrejas do Novo Testamento estavam sendo encorajados à confiança no Senhor, da mesma maneira que os irmãos na época de Guy de Debreche estavam sendo também, né? Certo, então, Guy de Debreche, ele entra no cenário, na região dos Países Baixos,
Alguém pode ler o primeiro parágrafo aí, que nos fornece um pouco de informação acerca da família dele, né? De Brés era filho de artesão, 1522, Isso. cujo pai ganhava a vida pintando vitrais de igrejas. Cresceu lá católico romano, mas bem cedo teve contato com a fé reformada. Ainda jovem, teve de fugir por causa da perseguição aos protestantes em seu país. Passou um tempo na Inglaterra, onde teve contato com grandes nomes da fé reformada, como Petrus de Atenas. Okay? Não, pode dar uma paradinha. Esse nome que vocês estão vendo aí, Petrus de Atenas, é um nome bem importante nesse contexto da reforma. Ele era holandês, mas muito provavelmente, por causa da perseguição, vários grandes nomes estavam fugindo da Holanda naquele momento. Eu vou voltar a esse ponto um pouco mais adiante. Então, deve ter se encontrado mesmo na Alemanha, tem alguma discussão sobre isso, mas vários momentos na Alemanha, houve até um certo encontro não oficial de igrejas, e até Eduardo mencionou ontem aqui na reunião, né, que é o convento de Wesel, que foi um encontro informal de igrejas, porque não foi um concílio convocado, mas várias igrejas estavam ali reunidas. Então, Petrus de Atenas, ele está ligado com a tradução do Saltério de Genebra para o holandês. Lembrando que o Saltério de Genebra é de 1562, então 2 ou 3 anos depois que lá em Genebra o Saltério estava sendo publicado, foi 1562, e 1565 ele estava traduzindo o Saltério de Genebra para o holandês. E o Catecismo de Heidelberg é de que ano? Quem se lembra? 1560, 1561. A referência é sempre a Confissão Gaulesa, hein? A Confissão Francesa de Calvino é 1559. 2 anos depois, a Confissão Belga é publicada, 1561. No ano seguinte, Datenos já traduz do alemão o Catecismo de Heidelberg para o holandês. Então você pode perceber que a Holanda está recebendo muita influência confessional reformada, material reformado, muitos documentos vindo de Genebra, vindo de França, agora vindo de Alemanha. Então, muito material está realmente alimentando a fé reformada nos Países Baixos. E veja que com base nos documentos confessionais. Então, não era somente a notícia, não era somente as pregações, mas os documentos que a reforma estava produzindo, estava ganhando realmente, estava caindo em terreno fértil dentro da Holanda. Então, Pedro de Atenas realmente é um nome muito importante. Ele, inclusive, foi quem presidiu esse convento de Wesel, porque enquanto que os holandeses estão fugindo para a Alemanha por causa da perseguição, muitos estão se encontrando lá e se reunindo lá. Em 1568, acontece o convento de Wesel, esse Petrus de Atenas ele vai presidir, e 10 anos depois, agora já na Holanda, já a perseguição tinha arrefecido um pouquinho, voltando para a Holanda, eles se reúnem de novo em Dort, não é ainda o sínodo de Dort, porque 1578 é um sínodo provincial. Então, eles estão voltando para a Holanda, mas Dort já está exercendo uma certa influência. Agora, um sínodo já oficial mesmo, só que não era um sínodo nacional, era ainda um sínodo da província onde a cidade de Dort estava estabelecida. Então, naquele momento ali, ele também preside, inclusive, associado com o sínodo de Dort, o desejo que as igrejas tinham naquele momento, isso em 1578, de ter uma Bíblia já traduzida para o holandês, porque até então não existia. Ou era latim, ou era a versão inglesa, que já havia sido produzida há bastante tempo antes, né? Isso circulava na Holanda também, mas não tinha. Então, uma versão da Bíblia em holandês, nesse sínodo de Dort, esse sínodo provincial, as igrejas ali já esboçaram interesse, mas naquele momento não teve condição. E o convento de Wesel, 10 anos antes, Datenos também traduziu a forma de Santa Ceia de Genebra para o holandês também. Então, nesse convento de Wesel, apesar de ser informal, ele é reconhecido como uma reunião informal de igrejas,
Mas as igrejas começam a ganhar forma ali nessa reunião. As igrejas reformadas, eles, naquele momento, eles rejeitam o sistema episcopal e adotam um sistema presbiteral de governo de igreja. E algumas formas litúrgicas que estão vindo de Genebra estão servindo para dar as primeiras formas na organização da igreja. Ainda é incipiente, mas é um período bem importante. Então veja, Guy de Brès está tendo contato com Dateno, ele mesmo também vai ter contato com Calvino, mas Dateno tem uma forte influência de Calvino. A gente vai perceber, por exemplo, quando Guy de Brès vai falar sobre, lá no artigo 30, 31, sobre como a igreja deve ser organizada no governo, a gente percebe como os documentos estão realmente influenciando Guy de Brès na hora que ele vai produzir seu documento, né, conhecido como Confissão Belga. Alguém pode ler o próximo artigo aí? O próximo capítulo? Sim. O ano de tradução foi quando? Catecismo de Heidelberg? 1561. Não, desculpa. Confissão Belga, 1561. Catecismo de Heidelberg, 1563. 1559 tem vários eventos associados a essa data. A Confissão Gaulesa, que é a Confissão Francesa, a Academia de Genebra, a ida de John Knox para a Escócia, a ascensão ao trono de Frederico III no trono do Palatinado. Ele vai convocar Gaspar Oleviano e Zacarias Ursinos para a produção do Catecismo de Heidelberg, mas ele chega em 1559 em Heidelberg, né? E 3 anos depois, um ano antes, o Catecismo começa a produzir, sim, em 62 e 63, ele é publicado a primeira edição dele. E o ano do convento foi qual? 1568. E o Sínodo Provincial de Dort, 1578. O convento de Wesel. Okay. Próximo capítulo, próximo parágrafo aí. Alguém pode ler outro? Que está com... Retornando à Bélgica, na época, parte dos Países Baixos do Sul cruzava o país pregando a palavra de Deus. Publicou um livro que mais tarde serviria de base para a Confissão Belga. Teve de fugir novamente, refugiando-se em Frankfurt, Alemanha, favorável aos fugitivos reformados, onde pôde ter se encontrado com Calvino. Daí seguiu aos anos de Genebra, retornando à Bélgica em 1559, ano de fundação da Academia de Genebra e da edição da Confissão Gaulesa. Essa citação vem daquele livro que foi publicado pelo Cleary, né, o Testemunho da Igreja no Mundo, porque tem registro de Calvino nesse mesmo ano indo para a Alemanha e visitando algumas cidades na Alemanha. Então, não, pelo que eu li, não tem um registro do encontro, mas o fato de que ele estava lá basicamente na mesma época é muito provável que tenha acontecido esse encontro com Calvino dentro de Holanda. Os Países Baixos, naquele momento, ainda estava dividido, hein? Não era o contexto que a gente vai encontrar um pouco mais adiante. Mas, então, essas perseguições dentro de Holanda, bom, perseguição é sempre ruim, mas acaba que está favorecendo que cristãos holandeses estejam se juntando com outros cristãos de outras regiões, o que vai facilitar justamente a interação da confessionalidade. Quando a gente vai chegar lá em Dort, por exemplo, que uma das coisas que o Sínodo de Dort faz é convidar representantes de outras igrejas na Europa, porque eles já estavam aprendendo que a doutrina reformada não podia ser a doutrina confessada por uma só igreja. Esses contatos, por onde eles estão indo, estão tendo contato com o reformado de todos os lugares, e as doutrinas e os pontos, os pensamentos, eles estão se tocando e depurando também. Por isso que no final da vida de Calvino, mais próximo do final, ele morre em 1564, se não me engano, já existia àquela altura uma certa... Não é uniformidade não, mas assim, a doutrina reformada dentro do continente europeu estava relativamente próxima. Por exemplo, Zurich, que inicialmente não era favorável a Calvino, na época de Zwinglio, mas o sucessor de Zwinglio, Henrique Bullinger, ele se aproximou muito de Calvino, teve contatos pessoais com Calvino, especialmente com Beza, né, que era
o homem ao lado de Calvino em Genebra. Então, Bullinger ajudou para que a cidade de Zurique se aproximasse bastante de Genebra, inclusive adotando a segunda edição daquela Confissão Helvética, talvez vocês já ouviram falar, né? Que a gente sempre que se refere à segunda, porque foi a segunda que foi adotada pelas igrejas, né? Aquela primeira edição que foi produzida não é a edição que foi adotada pelas igrejas, por isso que geralmente se fala sobre a segunda edição. Se você pegar a Confissão Helvética, você vai ver realmente é muito ponto de contato, está muito próximo da confessionalidade que você vai encontrar na Confissão Belga, na Confissão Gaulesa, bem próximo mesmo. Então, já mostrando que os cantões suíços, Genebra, França, Holanda, excetuando-se a Alemanha, né? Porque a Alemanha assim, permaneceu luterana quase o tempo inteiro, só um pequeno período de tempo, durante o governo de Frederico, é que a reforma chegou no Palatinado, né? Mas fora aquele momento, e quando ele foi sucedido, o sucessor dele arrastou de novo o Estado para o luteranismo. Então, nesse ponto, é para a gente ver que quando os documentos vão sendo confeccionados, de um lado, assim, por que Guy de Brès não simplesmente pegou a versão francesa, né? Assim, se você pegar a Confissão de Fé belga, tem muito mesmo da Confissão francesa. Só que, não é naquela época, o normal era que cada país tivesse os seus próprios documentos, logo no começo, depois é que as coisas vão se uniformizando. Mas tanto é que catecismo, veja aqui, você tem catecismo de praticamente todos os reformadores. Lutero, Calvino, Beza, quase todos eles produziam seus próprios catecismos, porque eram documentos que eles mesmos usavam para dar as aulas na faculdade ou na igreja, para instruir na igreja. Então eram documentos pessoais, muitas vezes. Com o passar do tempo é que esses documentos foram sendo adotados por grupos de igreja, por igreja e grupos de igreja, né? Mas então esse contato realmente mostra o quanto foi importante para que na Europa houvesse uma relativa unidade na confessionalidade. Próximo parágrafo. Em 1561, um grupo de cristãos se aventurou em uma cantoria, o culto dos salmos, proibido pelo governo. De Brès alertou para o perigo. Pouco tempo depois, diante da reação das autoridades de Brès teve de fugir pela terceira vez. Porém, não partiu antes de jogar por cima do muro do castelo do magistrado da cidade de Tournai uma cópia de sua confissão de fé, popularmente conhecida como Confissão Belga, que vinha desenvolvendo acompanhada de uma extensa carta na qual apelava pelo fim da perseguição de servos obedientes aos seus governantes e a Cristo. Era noite de 1º de novembro. Isso já em 1561, hein? Então veja, desde aquela última fuga dele para a Alemanha, já foi mencionado no parágrafo anterior que ele já vinha esboçando. Veja, a Confissão Belga não foi produzida ali, né, no calor daquela perseguição. Era um documento que ele já vinha desenvolvendo. Então pense, as duas fugas anteriores, os contatos com Calvino, contato com Pedro d'Atenos e com outros reformadores. E ele vinha desenvolvendo esse esboço que agora, nessa última perseguição, chega à sua forma mais completa, né, como nós temos hoje. E então agora é que ele vai tornar público esse documento. Acho que até Eduardo também mencionou ontem, que eu expliquei que não tem relato de que o rei tenha de fato recebido a cópia e lido, porque ele jogou por cima do muro. Até eu pensava que tinha a ver com o rei, mas era o magistrado da cidade. Essa informação eu vi da cidade, que era a pessoa que tinha contato com o imperador, que poderia fazer com que essa confissão de fé pudesse chegar ao imperador, né? Então, agora sim, no ano de 1561, a Confissão Belga já pronta, mais ou menos do jeito que a gente tem hoje. Depois de 1561, quando ela foi adotada pelas igrejas no concílio, no convento de Wesel,
depois reconhecida no Sínodo de Dort, no Sínodo Provincial. Quando o Sínodo de Dort, em 1618 e 1619, vai acontecer, a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg já eram confissões que estavam funcionando oficialmente dentro das igrejas reformadas da Holanda. Por isso que o arminianismo foi combatido fortemente, porque não era que assim, a Holanda estava se passando por reforma, mas não tinha uma base doutrinária estabelecida. Tinha sim. Acho que Roger Olson que é aquele que está publicando livros, A Vida e Obra de Armínio, se não me engano. Se não me engano, foi ele, que mencionou que não existia ainda um padrão doutrinário estabelecido. Por isso, alguns defendem que os arminianos não deveriam ter ido para o Sínodo de Dort como réus, porque de fato eles foram como réus. Eles não foram para debater. Eles não queriam o sínodo, os arminianos não queriam. Eles queriam liberdade de pregar, mas não queriam que o assunto fosse tratado. Então, quando o governo convoca, eles são convocados na condição de réus para explicar a opinião deles, que era contrária à opinião da igreja. Então, isso foi os termos em que eles chegaram no Sínodo de Dort. Então, essa confissão aqui, 1561, e depois o Catecismo de Heidelberg, 2 anos depois, 1563, quando chegam em 1568 no convento de Wesel, veja, ali os documentos não foram oficialmente adotados, por quê? Porque o próprio convento era informal, né? O convento não era uma coisa oficial das igrejas. As igrejas holandesas estavam no período da guerra, no próximo parágrafo eu vou falar sobre isso. Então, eles não tinham como nem se reunir direito na Holanda naquele período. Eles estão se reunindo fora e de maneira muito informal. Mas, já ali, esses 2 documentos foram recebidos, mas não era uma coisa oficial, né? Um sínodo oficial. E só se tornou oficial 10 anos depois, já dentro de Holanda, naquele sínodo provincial de Dort. Próximo parágrafo. Em solo estrangeiro. Isso. Em solo estrangeiro, pregou em vários países. Escreveu um livro sobre os anabatistas e suas origens e teve contato com o príncipe holandês Guilherme de Orange, que havia se tornado líder da resistência das 7 províncias do norte dos países Províncias Unidas, contra a tirania de Filipe II, rei da Espanha. Isso. Só para colocar um pouquinho de contexto, falar sobre o Sacro Império Romano, pelo menos a gente já ouviu, né? Alguma coisa. O herdeiro, naquele momento, era Carlos V, né? Que era o herdeiro do Sacro Império Romano. Só que ele acabou renunciando, ele não morreu, não foi substituído, ele renunciou e dividiu o Sacro Império em 2 de seus filhos, e Filipe II vai herdar parte da Espanha, que naquele momento a Espanha estava dominando Holanda. Então ele acaba herdando Holanda como parte de seu território, né? Filipe II. Então, ele queria, quer dizer, Holanda era território deles, mas eles não controlavam a Holanda. Só que Filipe II decidiu que queria controlar. Então foi naquele momento que surge uma resistência ferrenha em Holanda contra a dominação espanhola. Que vai gerar a Guerra dos 80 anos, de 1648, acho que é 1648 a 1548 a 1600, são 80 anos ali. E veja o que vai acontecer. Quando chega em 1609, quem se lembra o que aconteceu em 1609? Morte de Armínio. Armínio morreu em 1609. 1610, os discípulos de Armínio apresentaram um protesto ao governo da Holanda, mas ele morreu em 1609. Ou seja, Armínio não participou de nenhum tipo de protesto oficialmente junto às igrejas holandesas. Foi o discípulo dele no ano seguinte. Apresentaram um documento chamado Remonstrância, por isso o nome remonstrante, né, vem daí, a ideia de um protesto, em 1610. No ano seguinte, 1611, foi publicada a Contra-Remonstrância, que foi um documento de vários reformados dentro de Holanda, rebatendo esse documento, 1611. E o interessante é que, 1609, começa uma trégua nessa guerra entre Holanda e Espanha. E é justamente no meio dessa guerra de 12 anos
que o sínodo de Dort vai ser convocado. Porque assim, seria impossível a Holanda ter um sínodo nacional no meio de uma guerra, né? Não seria possível. Eles se aproveitaram do fato de que existia uma trégua. Essa trégua não foi da parte de Holanda, foi os próprios espanhóis que estavam sem dinheiro para financiar a guerra. E então eles mesmos assinaram um armistício com a Holanda, cessando os combates. Só que assim, uma boa parte dos holandeses não queria isso não, queria independência, não queria uma paz. Tem um homem que, lendo nessa parte, vocês também vão aprender, Oldenbarnevelt. Ele era do lado dos arminianos, ele era muito político, ele foi quem mediou esse cessar-fogo aí, né? Essa paz. Mas a maioria dos holandeses não queria. Aí o que aconteceu? Logo depois, de 1621, retoma a guerra, e aí a gente vai entender por que eles vêm para o Brasil em 1630, os holandeses, com a Companhia das Índias Ocidentais. Porque eles queriam enfraquecer o poderio, a capacidade da Espanha, porque era justamente a União Ibérica, que coincide com esse período, né, que é a União de Portugal e Espanha. Então, como Portugal era aliado, e Portugal estava financiando a Espanha nessa guerra. Então, os holandeses vêm para o Brasil com o foco e isso acontece várias vezes, vários navios portugueses aqui, os chamados mendigos do mar, eles conseguem saquear, alguns eles afundam, e outros eles conseguem saquear toda a carga. Então, além de enfraquecer o poderio da Espanha de um lado, do outro lado eles estão financiando a Holanda, hein? Então, realmente, a Holanda deslanchou depois disso. Na segunda parte desse período da Guerra dos 80 anos, a Holanda deslanchou. E aí, o texto menciona que, nesse período, Guy de Brès, ele tem contato com Guilherme de Orange. Se você olhar no mapa, é mais ou menos assim, né? Aí você tem aqui França e você tem Alemanha. E você tem um pedaço de terra aqui, que é justamente chamado Países Baixos, que está nessa depressão abaixo do nível do mar, que antigamente eram, acho que, se não me engano, eram 17 províncias ali, né? Faziam parte. Aquela parte sempre foi disputada, já fez parte de França, depois fazia parte de Holanda, vivia tempos independentes. Então, nessa época aqui, essa região basicamente se dividiu em duas partes, as províncias do norte e província do sul. As províncias do norte ficaram bem unidas contra a Espanha. As províncias do sul acabaram permanecendo ao lado de Espanha, o que é a Bélgica. A Bélgica está justamente nessa região. Na época era Bélgica, Luxemburgo, que hoje tudo faz parte de Bélgica, é um país só, né? Então, essas províncias do sul, que formavam a Bélgica, continuaram aliados de Espanha, mas as províncias do norte, as 7 províncias unidas, que vão compor o estado de Holanda mais adiante, embora hoje existem 12 províncias, né? Que compõem o país Holanda. E a gente fala Holanda, mas a gente sabe que o nome do país não é Holanda, né? Nem eles se denominam. Quer dizer, eles também às vezes usam a palavra Holanda, mas oficialmente é Nederland. Exatamente. É a ideia das terras baixas, né? O idioma é esse. Agora, porque assim, existem entre as 7 províncias, existiam 2 províncias chamadas Holanda, a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. Israel e Jerusalém. E Guilherme de Orange era justamente o líder político da Holanda do Norte, que liderou as províncias na revolta contra a Espanha. Por isso que o nome Holanda acabou pegando, né? Ficou como se fosse o nome. Mas sempre foi as Províncias Unidas. Se você pegar os documentos antigos, é as Províncias Unidas, as Províncias Unidas, as Províncias Unidas. Ou Países Baixos. Então, a citação de Guilherme de Orange é justamente por quê? Porque Guy de Brès, sendo um morador de Bélgica, ele vai para a província do Norte, onde a reforma realmente estava pipocando, né? E tem contato com Guilherme de Orange, que é o líder da revolta holandesa naquele momento. Porém, ele foge justamente daquele contexto que alguns estavam cantando salmos publicamente, o que estava oficialmente proibido pelo governo espanhol naquele momento.
Guy Debrecht sabia, ele não queria isso não. Isso é bem interessante, porque o contato dele com Calvino e com outros tinha meio que ensinado que era melhor que eles não provocassem os governantes e eles teriam mais liberdade para continuar espalhando reforma. Então ele já tinha, nos contatos com Calvino e com outros, já tinha aprendido isso. Ele não apoiou esse movimento, mas no final das contas o movimento foi crescendo, ele não ficou de fora, ele não deixou de participar não, ele participou. Embora ele achava que esse não era o melhor caminho não. Esse Salmo 68 que nós cantamos foi inclusive um dos salmos que eles cantaram, inclusive na rua, publicamente, diante dos governantes. Aqueles homens realmente estavam já prontos, eles estavam prontos para morrer. Eles sabiam que eles não tinham muito mais tempo, eles estavam desafiando o governo. Porque, lembre, na província do Sul era catolicismo romano. E o Cântico dos Salmos não era uma prática católica romana, era um marco reformado. Exatamente. Então era uma maneira de impedir. Existia um negócio chamado pré-cantores na maioria das igrejas reformadas. Porque, lembre-se, a maioria não sabia ler, hein? A maioria das igrejas, das cidadezinhas, lá das vilas, ninguém sabia ler, era o fato. Quem sabia ler era os líderes, muitos eram pastores, ministros formados, mas o povão não. Aí o que as igrejas faziam? Antes dos cultos começarem, eles cantavam os salmos para que as pessoas aprendessem os salmos e fossem para casa com a mensagem. Então eles sabiam o que estava escrito porque eles cantavam. Então desde cedo se desenvolveu muito fortemente dentro da tradição reformada o cântico dos salmos, não somente pelo fato de cantarmos o salmo, mas de termos a palavra de Deus na boca. Que foi o que Calvino disse, hein? Calvino disse, a Bíblia não deve estar na boca de profissionais, mas deve ser colocada na boca do povo. Que eram os cânticos. É porque é tão estranho, porque assim, eu só lembrei quando eu li Confissões de Agostinho que o bispo da época, eles cantavam os salmos. Aí eu pensei que sempre foi assim da tradição católica também, não. Lutero, mas foi se perdendo isso. pelo menos na época de Lutero, não existia isso. Os cânticos na igreja era somente os grupos que cantavam, eram os coros que cantavam. Nem a igreja cantava. Então era só o Ministério de Louvor lá, era só o coral. Lutero foi o primeiro a reagir, inclusive o primeiro inário conhecido na época da Reforma foi de Lutero. O primeiro inário dele tinha 24 cânticos que ele metrificou para cantar, partes de escrituras e outros cânticos, inclusive o hino que a gente tem, né, Castelo Forte. E depois Calvino faz a mesma coisa e reúne uma comissão justamente para metrificar todos os 150 salmos, né? Então, de fato, era um distintivo reformado. As províncias do Sul eram fortemente, se mantiveram ao lado dos católicos romanos, então a reação realmente foi muito forte. E aí, Guy Debrecht sabe, a essa altura ele já sabe que não tem muito mais tempo, hein? Então é melhor tornar público logo o documento. Último parágrafo. Retornou à Bélgica pela última vez em 65? Foi. 1565. E aí tornando-se o ministro da palavra da cidade de Valenciennes. Porém, uma forte reação iconoclasta levou ao cerco da cidade. Alguns pregadores conseguiram fugir, mas foram capturados, incluindo Debrecht. E foi da prisão que Debrecht escreveu a célebre carta de consolo à sua esposa. Ele foi enforcado no dia 30 de maio de 1567. Seu corpo foi queimado e suas cinzas espalhadas no rio Schleder. Alguém já teve a oportunidade de ler essa carta? Rapaz, é dramática. Dramática. Não leu ainda não, Gabi? Não quer não. Você vai chorar. Eu já li um pedaço para tu, não foi, Wanda? Foi todo, não me lembro. Foi. Eu vou. Ou acha fácil na internet? O quê? A carta. O áudio dela está no Spotify. Carta de Guy Debrecht
a sua esposa, Caterine Ramon. Pode, depois eu compartilho. Mas tem o texto também. Rapaz, ele consola a esposa e os filhos, dizendo: você sabia quando casou comigo que você estava casando com esse homem, e em algum momento ia passar por isso. Então, ela e os filhos. Ele preparou a família para isso, inclusive deixando o amparo para ela, né? Então, a partir da próxima quarta-feira, a gente vai tratar agora o documento, né? Os artigos. A gente vai ter a oportunidade de ver estudando o artigo, ainda trazer um pouco de história no sentido de perceber como o pensamento de Guido de Bresse realmente está presente em outros documentos e concorda com o pensamento reformado que àquela altura já estava bem disseminado no restante da Europa, né? Ok? Então vamos orar. Que horas tem? 7h55. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquela divisão, os homens nós vamos para lá, as mulheres podem ficar aqui e dedicar aí uns 10 minutos a 15 minutos de oração. E aí as mulheres podem